compartilhar aqui. Falei para vocês aqui. Deixa eu só salvar aqui, porque eu coloquei algumas coisas. Gente, porque é tanta coisa, eu fiquei assim, sabe? Então, ai, meu pai, o que, que eu vou colocar mais? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui. Uma janela. Cadê vocês? Está aqui. Pessoal, se não estiver compartilhando, vocês me falam, por favor. Deixa eu ver. Todo mundo está vendo aqui o PowerPoint? Sim. Então tá bom. A primeira coisa, a gente já falou sobre as transformações dos gases, então só para reforçar, porque não existe trabalho, porque se você não tem uma transformação, porque na verdade, a primeira lei da termodinâmica e a segunda, ela trabalha com esse gás, que ele é superaquecido, né? Então ele né, seria o vapor, né? Então, que a gente já discutiu na última aula sobre gás. Então, o que seria o gás? O gás é o vapor? Não, o gás na verdade, quando a gente fala gás ideal, então eu pego, vamos supor, o vapor d'água ou qualquer substância, tá, gente, que está em transformação líquido para o gasoso, está em um estado gasoso, e essa mudança e esse estado atual dessa substância, que é o estado gasoso, recebe uma quantidade de energia e essa quantidade de energia faz essas moléculas chegar a uma temperatura crítica. E essa temperatura crítica é justamente quando eu tenho o que eu chamo de gás ideal, tá? Então, o gás ideal é justamente quando eu tenho essas moléculas, certo? Uma união de átomos, e ele chega a uma temperatura assim insuportável, vamos dizer assim, olha, eu não aguento mais. E aí acontece o que a gente chama de gás ideal. Tá? E elas se agitam muito, elas ficam caóticas naquele sistema, elas se movimentam, elas batem nas paredes do sistema. Então, conforme elas vão se batendo, elas vão ficando naquele movimento desordenado, caótico. Pensa na 25 de março, gente, 25 de março, tipo, véspera de Natal, o povo ali enlouquecido, não sei porquê, mas o fato é que ele está lá enlouquecido, sem nenhum motivo aparente, porque compra um monte de besteira e depois não usa para nada, joga tudo fora, mas o momento é a emoção do dia do Natal e comemorar aquele dia. Depois a gente paga as contas e tudo bem. Certo? Mas o fato é que está naquele movimento desordenado, caótico, e naquele momento existe uma energia interna muito intensa, e é essa energia que provoca o trabalho, que é justamente a força vezes o deslocamento, que é diretamente proporcional. Tá? Então, se eu aplico força, existe o deslocamento. Tá bom? Então, essa é a ideia das transformações gasosas. E aí, na última aula, nós falamos de 3 transformações. Outra coisa também que eu quero que vocês marquem aí, que eu vou perguntar no relatório de hoje, tá? Só lembrando que pressão na física, gente, a pressão na física é força, tá? Força sobre uma área. Então, são duas grandezas inversamente proporcional, tá certo? Ó, e quando eu falo pressão, depois eu vou fazer um resuminho para vocês de hidrostática, tá? Depois eu vou fazer um resuminho, porque vai ficar sempre essas lacunas. Então, lembrando que pressão é força, né? A força é inversamente proporcional à área, então, quanto maior a minha força, menor vai ser a minha área. Pensa em uma pessoa pisando no seu pé, por exemplo, calçada com tênis, ou uma, né, pessoa pisando no seu pé com um sapato, e ele tem um certo salto, ou um sapato um sapato de salto. Então, a dor que você vai sentir vai ser muito maior quando a sua área for menor, porque a pressão vai ser muito maior do que se eu tiver uma área maior em relação a uma superfície, tá? Então, quanto maior a área, menor é a pressão, tá? Então, quando eu defino pressão em física, a pressão é a razão entre a força dividido pela área, tá? E a unidade de sistema de pressão é newtons por metros quadrados. Newton, força, metros quadrados, unidade área, tá bom? Bom, aqui a gente tem a pressão, né? Então, quando a gente falar de temperatura crítica, é isso daqui. Mas eu quero, então, olha, quando eu falo sobre transformação gasosa,
Eu quero que vocês anotem aí. São três variáveis, né? Nós estudamos três variáveis: temperatura, volume e pressão, certo? Dificilmente nós teremos, acontece, mas nosso objeto de estudo não será em cima disso. Então, pode acontecer de um sistema ter essas três variáveis mudando, certo? Pode acontecer. Mas nossa transformação aqui gasosa vai trabalhar com uma constante e duas variando. Por exemplo, pressão constante, duas variando. Temperatura constante, volume e pressão variando, tá certo? Ó. Então, que aí tenha o equilíbrio dos gases, que a gente chama de equação geral dos gases, tá? Então, quer dizer que quando eu penso, primeiro, em movimento, quando eu penso em trabalho, eu penso na transformação desses gases, tá bom? Então, gente, ó, eu separei aqui um vídeo só para vocês lembrarem, deixa eu ver se ele vai acontecer aqui. Não sei se ele vai acontecer, tá? Então, olha, aqui eu tenho a pressão constante, certo? Deixa eu ver se ele vai acontecer aqui, gente. Eu quero muito mostrar para vocês isso daqui. Peraí. Ah, eu acho que vai. Então, ó, espera só um pouquinho. Então, a primeira experiência que nós vamos verificar, ele fala assim, pressão constante, tá certo? Ó, isso significa que a temperatura, tá? Que a temperatura e o volume, eles estão variando, certo? Mas a minha pressão está constante, beleza? Eu chamo essa transformação de isobárica, tá? Transformação gasosa isobárica, pressão constante, tá? Então anotem aí. Pessoal, todo mundo conseguiu ver? Uhum, deu pra ver. Sim, Deu? deu pra ver. Então, o que vocês acharam dessa experiência? Me diga. Foi, obviamente, a variação de pressão, né? Porque o sistema da latinha estava fechado, certo? E aí, se você aplicando a energia do calor, ela foi aumentando a pressão. Se aumentou a pressão, Certo? aumentou o quê? Como assim? Aumentou a temperatura e a pressão, e o volume continuou constante. Todo mundo concorda com isso? O que vocês acham? E o que aconteceu quando você resfriou? Rompeu o sistema fechado, a latinha explodiu, E o né? volume continuou o mesmo? Não, aí ele variou. Então nós temos uma experiência com dois tipos de transformação. Isovolumétrica e isobárica. E aí? Eu Nós acho que temos, seria isso. nós temos então uma experiência com duas transformações. Então vamos verificar, vamos ver a próxima. Ai, meu Deus, peraí. Bom, vamos lá. Experiência 2. Eu coloquei aqui volume constante, né? Aqui nesse caso, e pressão, né? Então, vamos supor, eu só vou fazer uma pequena introdução aqui. Então, vamos supor que eu peguei, né? Estava eu nessa carreta aí, super bacana, né? E aí fui calibrar os pneus, né? Então, coloquei uma pressão de 300 libras por polegada ao quadrado. Aqui a gente usa outra unidade, a TM, tá bom? Eu coloquei libras
porque também é usado libras, né? Que a gente tem lá no. Até lá quando a gente enche o pneu, tá lá, tem libras, né? Então, por isso. Aumenta a pressão, né? Aumento a pressão, aumentou a temperatura, certo? Vamos colocar assim: pneu em movimento, aumenta a temperatura também, né? Aumenta a temperatura também, aumenta a pressão. Aqui, na verdade, eu coloquei temperatura, estava empolgada com temperatura aqui. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Aqui é o borracheiro, tá, gente? Pneu é uma bomba, né? Você viu? O borracheiro tá bem, tá, gente? Mas ele é isso daqui, tá bem? Ó, esse aqui é o borracheiro. Então, o que aconteceu aqui? Olha, conforme você coloca essa pressão no pneu e ele está em movimento, o que vai acontecendo conforme ele vai atritando com o asfalto, gente? Ele vai esquentando. Vai esquentando. Se ele vai esquentando, a pressão, o volume aqui, ele é constante, certo, gente? Olha só, volume constante. Por quê? Porque eu tenho um sistema fechado, o volume é a quantidade, né, de massa que eu tenho dentro, que mantém, né? Então, por que que o pneu ele está calibrado? Por que que eu estou calibrando o pneu? Porque eu quero estabelecer um volume naquele pneu e aquele volume tem que estar constante. Nós não estamos considerando aqui, professor, mas se o pneu estiver murcho, e se ele estiver murchando? Nós não estamos considerando isso, porque aí, claro, existe uma variação, mas aí o rendimento é diferente, certo? Nós estamos considerando um sistema que ele está perfeito e ele não não está mudando o seu volume. Então quer dizer que eu estou lá com o meu caminhão e aconteceu alguma coisa assim desse tipo e eu tive que trocar por algum motivo e aí eu estava com um sistema totalmente com uma temperatura altíssima, igual na panela de pressão, hein, gente? Ó, panela de pressão, hein? Mesma coisa, mesma ideia, sistema fechado, o volume é o mesmo, o que vai acontecer ali é aumento de temperatura, certo? E pressão. Por isso que eu tenho que ter o pino, senão pá, explode, gente. E é uma explosão assim que pode realmente matar. Então, esse borracheiro, ele ficou gravemente ferido, mas ele está bem, certo? Ele teve traumatismo craniano, ele teve algumas fraturas, assim, leves, mas o que aconteceu que foi realmente explodiu, certo? Porque foi feita uma pressão tão intensa naquele sistema fechado que a estrutura do sistema não suportou, tá? E aí explodiu. Então, neste caso, o volume ficou constante, a pressão, houve um aumento de pressão, porque a temperatura agitou esse aumento de pressão, certo? Por isso que não se deve usar um pneu, por exemplo, que eles chamam pneu. Agora eu esqueci o nome, mas Remold? remold, é isso, que eles pegam, fazem o friso lá de novo no pneu, que já foi usado. Isso aqui que não vai deixar derrapar. Beleza. Então, isso aqui que vai trabalhar com atrito e vai evitar, por exemplo, mas e aí? E a superfície? E a estrutura que existe até chegar? Porque quando você tem uma espessura, essa espessura é o que causa a transferência de energia de uma forma mais equilibrada. Então, se eu estou. É a mesma coisa se você corresse descalço e corresse de tênis. Certo? Ó, no final, eu estou numa maratona e vou correr descalço, porque eu sou o cara, entendeu? Eu vou correr descalço, certo? Bom, então tudo bem, você vai conseguir? Pode ser que sim, lógico que pode, né? Sim, pode ser que sim. Mas qual vai ser o resultado final? Como vai estar a superfície do seu pé?
Como vai estar a superfície do pé do corredor que estava com tênis e você estava descalço? Então, é a mesma coisa. Nossa, que comparação. Olha, nunca tinha pensado nisso, hein? Mesma coisa o pneu, olha. Se ele tiver careca, vai acontecer a mesma coisa. Não vai ficar no final um resultado bacana. Então, quando eu falo sobre volume constante, então eu tenho a transformação que isocórica, que eles chamam, né? No caso da física, nos livros de física, está como isocórica. Iso quer dizer que não existe mudança, tá bom? Não acontece mudança. Ou isovolumétrica, eu prefiro, como eu já falei para vocês, eu prefiro chamar de isovolumétrica, porque eu já cai na minha memória, certo? Que o volume está constante, né? Então houve transformação só das outras duas variáveis. Agora vamos ver a outra situação que eu preparei para vocês. Deixa eu ver se isso aqui vai acontecer. Aqui está colocado como. Ah, eu sei o que eu coloquei. Aqui eu coloquei isobárica. Ah, então eu já sei a liga. Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e. Já, essa aqui vai demorar um pouquinho, tá bom? Porque para fazer o sistema isobárico aqui, que é a pressão constante, neste caso aqui, tá? Teve que fazer um sistema fechado, e foi retirado a pressão dentro desse sistema, tá bom? Depois eu vou voltar para a primeira, que eu vou arrumar lá o meu enunciado, tá bom? O título. Então, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho um sistema fechado, um sistema vácuo, tá? Então, esse aparelho aqui, gente, ele tirou toda a pressão dentro desse sistema, tá? Toda a pressão desse sistema. Então, supostamente, dentro desse sistema não tem nenhuma matéria, né? Não tem nada fazendo pressão, porque afinal, o que é pressão? Quando você pensa na pressão, é justamente a definição da física pressão sobre uma área. Então, se eu estou pressionando, então eu estou mantendo, né? Eu estou mantendo supostamente aquele espaço, né, que esse volume está ocupando. Então, seria essa a ideia. Mas se eu não tenho a pressão, se eu tenho ausência de pressão, isso não vai acontecer, ó. De novo, gente, ó. Se eu tenho a pressão, o que a pressão faz? Ela mantém o sistema, né? Então, eu sou um objeto, então quer dizer que o meu volume ele está sendo conservado por causa dessa pressão. Mas e se não acontecer, se não existisse pressão? O que ia acontecer com o meu corpo, com o meu volume? Tá bom? Então, olha só que bacana. Então, vai demorar um pouquinho, porque não achei uma experiência mais rápida, tá?
Professora, quando você está enchendo um negócio desse, há variação de temperatura, mas é quase nula ou é bem significante? Mas acontece a variação de temperatura. É porque quando elas se aquecem, elas se movimentam, acontece esse aumento de temperatura, entendeu? É isso que a gente considera. Mas é do próprio sistema, o sistema que causa esse aumento. Entendi. Bom, pessoal, então, olha só, quando a gente, que nem o Guilherme perguntou sobre a temperatura, quando você começa a se agitar, a temperatura começa a aumentar. Então, foi isso que aconteceu. Por que que aumentou o volume? Porque houve um aumento de temperatura dentro desse sistema fechado, que no caso seria a bexiga. E como não existia pressão, a pressão era zero naquele caso, então acontece uma expansão desse volume, porque não tem nada comprimindo este corpo, certo? Não tem nada comprimido esse corpo. Então, quer dizer que quando a gente fala sobre as transformações, então é isso que acontece com as transformações. Então, eu tenho 3 tipos de transformações, certo? Ó, eu vou colocar aqui. Eu quis mostrar para vocês esses experimentos, porque às vezes a gente trabalha com algumas situações, como por exemplo, ó, então nós temos 3 tipos de transformações. Nós temos a isotérmica, a isobárica e a isocórica, que é a isovolumétrica, tá certo? Ó, então, eu mostro o gráfico e eu não vejo nada, mas como assim? Onde tem essas transformações? Elas são tão comuns ao nosso dia a dia. Quando você abre uma latinha de refrigerante, ó, que você faz, certo? Ali tinha uma pressão, certo? Então, aconteceu que aquele sistema, ele foi, né, ele foi, para eu conseguir manter aquele gás, eu tive que fechar ele rapidamente, existe uma pressão ali, e o bacana é que aquela estrutura da latinha, ela suporta aquela pressão, certo? Ela suporta. Agora, se tiver um aumento de temperatura nesse sistema, vai acontecer que ela vai expandir e vai aumentar o seu volume, tá certo? E nós estamos a uma pressão de 1 atm, então quer dizer que são 3 tipos de transformações. Então, isotérmica, isobárica e isocórica. Tá? Então, quando eu penso o que é temperatura, aumento de temperatura, é justamente a agitação das moléculas em um sistema fechado, vamos dizer assim. Existem troca, né, com o meio. Então, se houve uma agitação, se houve um aumento de temperatura, se houve um aumento de volume, é porque essas partículas, essas moléculas, elas entraram em movimento, causando assim um aumento de temperatura, tá bom? Bacana, né, gente? Olha, então é isso, já mostrei para vocês, é importante vocês saberem o gráfico, olha, o gráfico da isotérmica é uma curva chamada isoterma, tá? Então, essa curva aqui não é uma parábola, tá? É uma curva que a gente chama de hipérbole, tá? Vocês estudam a hipérbole, geralmente no terceiro ano, a gente estuda a hipérbole, quando a gente trabalha com a equação da circunferência, tá? A gente tem a equação da circunferência e a gente tem a hipérbole também, tá? Então, nós temos a isobárica e a isovolumétrica, elas são diretamente proporcional, tá? Então, por isso que eu tenho uma reta. Então, quando eu falo sobre o comportamento, então eu tenho as duas funções do primeiro grau, então tem uma função, tá? Bom, então eu quero que vocês observem o seguinte: aqui nós temos as equações que tornam esse sistema em equilíbrio, tá? Porque se eu tenho uma equação, gente, o que significa uma equação? Uma equação é quando eu coloco um equilíbrio entre os fenômenos que estão acontecendo. Então, como é que eu faço, por exemplo, para um pneu, para para um aquecimento de uma panela, sei lá, uma panela de pressão ou qualquer outro sistema que trabalha com transformação de gases, ela entrar em equilíbrio, só se for através de uma equação. E essa equação, ela envolve tudo o que a gente tem aqui, olha, que a gente não consegue ver. Temperatura, pressão e volume.
tá? Então, a gente tem as 3 equações, e essas 3 equações, elas se tornam uma única equação. Então, nós não vamos trabalhar com cada uma separada, porque é mais fácil eu decorar uma do que decorar 3, tá bom? Só por isso. Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, olha, quando eu junto todas essas 3 transformações, isotérmica, isobárica e isocórica, se transforma em uma equação chamada equação geral dos gases, tá certo? Que a gente chama de Pivot-Povotó, que é assim, eu estou falando isso, gente, porque geralmente todos os professores de física que vocês vão encontrar por aí, que vocês terão, quando chegar, ou um exercício de vestibular que vocês vão assistir, ele vai falar assim, ó, gente, equação geral dos gases, Pivot e Povotó, tá? Mas eu, particularmente, já falei para vocês que eu não gosto desses termos, eu acho que a gente tem que olhar pressão inicial vezes volume, é inversamente proporcional à temperatura, tá? Diretamente e inversamente, por isso que está na forma de uma fração, tá bom? Que a gente chama de razão. Eu não vou trabalhar com vocês grandezas, né, no caso de diretamente e inversamente, porque a gente trabalha naturalmente na física. Então, olha, então a temperatura é inversamente ao produto da pressão pelo volume, tá bom? E eu vou entrar em equilíbrio. Então, eu estou no, ó, por exemplo, eu estava inicialmente com uma pressão com volume, depois eu tenho um resultado final, certo? Então, quer dizer, pressão final e volume final. E eu vou estudar, mas teve variação de temperatura? Ah, não, não teve. Então, quer dizer que é isotérmica. Ah, agora é isobárica. Olha, houve aumento de temperatura, porque as partículas estavam em constante, em um movimento muito frenético, então houve aumento de volume, houve a temperatura também variou, porque causou essa agitação dessas partículas, desse gás ideal, mas a pressão estava sobre uma pressão de 1 atm, por exemplo, então a pressão é constante. Se a pressão é constante, então isobárica. Então quer dizer que pressão e temperatura são grandezas inversas. Tá? Pessoal, olha, ficou em forma de fração, vamos resumir assim, tá bom? Ficou em forma de fração, virou inversamente, tá? Beleza? Isso acontece também com a isovolumétrica, tá bom? Beleza? Ó, a pressão, ó, que foi a primeira, ó, olha só, que foi o primeiro caso que nós trabalhamos da latinha lá, que eu coloquei isobárica e fiquei questionando para vocês se era volume e tal. No caso da latinha, aconteceu uma pressão, porque houve um aumento de temperatura, o volume realmente ele estava constante, porque vocês perceberam que a latinha, ela continuou com o mesmo volume, tanto que ele mostrou, não era propaganda da Coca-Cola, tá, gente? Tá? Não era. Então, realmente foi isovolumétrica, porque o nosso volume foi isso que ele quis mostrar para você, que houve o aquecimento, né? Só que o volume continuou o mesmo. E quando você colocou ele quando a latinha foi colocada uma água numa temperatura um pouco mais resfriada, na verdade, era uma água com uma temperatura menor do que o meio, para conseguir mostrar bem que ele reprimiu. Então, houve uma. Rapidamente, as moléculas sofreram um resfriamento muito intenso, então elas comprimiram. Só para mostrar que estava acontecendo alguma coisa ali, tá bom? Mas aí teve uma mudança de volume também. Aí houve uma outra transformação, tá certo? Ó, que aí aconteceu o quê? Ó? Quando resfriou a latinha, qual foi o tipo de transformação que aconteceu, gente? Vamos lá, ó, mudou o volume? Quando houve o resfriamento da latinha? Mudou? Mudou. E a temperatura, gente? Mudou também? Eu acho que sim, porque resfriou, não é? Sim, resfriou, verdade. E a pressão? Também, porque a latinha explodiu. Ela explodiu, a latinha? Quando Vamos, o cara jogou. vamos verificar? Nossa, gente, que acidente isso aqui, tá vendo? Perigoso, hein, gente? Panela de pressão perigoso, hein? Só mostrei isso aqui para vocês. Olha só, vamos rever, que algumas pessoas chegaram depois, ó. Vale a pena ver, gente.
Pergunta, o que está acontecendo nesse momento aqui, gente? O sistema está o quê? Variando temperatura e pressão. Variando temperatura, as partículas que estão dentro da latinha, tá certo? Que é o ar, no caso, certo? Elas estão o quê? Em um movimento caótico, totalmente sem ordem, e elas estão pressionando o sistema, que seria o corpo da latinha, certo? Então, aí eu tenho variação de temperatura e variação de pressão. Só que o volume continua constante, porque não houve deformação no sistema. Tá vendo? Mesma coisa da panela de pressão. Mesma coisa. Eu estou falando isso para vocês porque é isso que pergunta no Enem, gente. Tá certo? O Enem, ele pega situações do dia a dia e fala, é um sistema, qual tipo de transformação aconteceu? Isobárica, isotérmica? Então, ele começa a falar, porque pode acontecer, como vai acontecer aqui neste caso. Ó. Então, nossa primeira observação é uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá certo? Oh, desculpa. Seria a mudança de. Aqui o volume. Ah, sim, tô certa. Oh, tô ficando, ó. Tá, então a primeira transformação é isocórica, que é isovolumétrica, porque o nosso volume ele é constante, tá certo? Então tá, vamos lá. Ó, nesse momento aqui, ele está mostrando para você que não deformou, que o volume continuou o mesmo, tá certo? Ó, aí ele está mostrando também que a latinha está fechada, tá, gente? Tá? É claro que não tem o líquido aí, tá, gente? Não tá, de alguma forma ele tirou, tá? E depois ele. Tá, pessoal, olha só que bacana, ó. É lógico que depois, né, vocês viram que ele aqueceu novamente, tá? E agora tá sem o lacre, porque senão teria sido uma explosão bem, tipo, ela tinha a mesma coisa do pneu, tá certo? Ó, o que aconteceu aqui? Agora, que tipo de transformação aconteceu aqui, gente? E Variou volume e pressão. variou volume, o que mais? Temperatura, porque houve um resfriamento, certo? Houve um resfriamento, então a temperatura variou. Porque ela estava, vamos supor, a 60 graus Celsius, e de repente houve um resfriamento tão intenso que ela caiu, sei lá, para 10 graus Celsius. Então houve uma variação de temperatura, certo? Então, rapidamente, o que estava expandindo, ela foi comprimida. Então, eu estava ocupando um espaço muito maior, só que aconteceu uma compressão e eu acabei modificando o meu volume inicial para um volume de compressão, certo? E aí, o que vocês acham? Então, houve mudança de volume, pressão, volume, temperatura e a pressão, gente. Naquela transferência que ele pegou a lata, ó, pegou a lata, colocou na água. Nesse momento, as partículas, elas estão ainda caóticas em movimento, só que parou, estão com a mesma pressão, certo? Porque parou de colocar energia para se agitar. Então, ó, mesma coisa, gente, ó, vamos supor. Deixa eu pensar aqui. Então, você pegou a panela. Vou usar esse exemplo, mas isso aqui não é um exemplo muito bacana, mas vamos supor, você pegou a panela de pressão, certo? E você tirou do fogo e colocou em cima da pia, certo? A pressão que está no sistema, que está na panela de pressão, ela naquele instante que você houve o deslocamento da panela até a pia, a pressão passou a ser constante ou ela continuou tendo uma variação de pressão?
Variou. Não, acho que é constante, não teve ficação de energia. Ó, Mas e a energia do meio? Não altera? então, nós estamos considerando um ATM, altera. Tudo, gente, ó, tudo altera. Então, tudo, o meio também faz parte de qualquer tipo de experimento, tá bom? Então, quando você está em um lugar com uma pressão maior ou menor, por exemplo, quando você está no litoral, a sua pressão é de 1 atm. Conforme você se afasta do litoral, a pressão ela vai variando porque você tem um aumento de altitude. A gente tem o ar rarefeito, tal, então tem uma quantidade menor de concentração de ar, de oxigênio, de que a gente precisa para ter uma respiração satisfatória, né, uma quantidade de ar satisfatória para o nosso sistema respiratório. Mas então nós não estamos considerando, nós estamos num sistema, ó, eu estou aqui na minha casa, aqui em Itapecerica da Serra, onde vocês também moram também, nós estamos sobre uma mesma pressão, né, atmosférica, certo? Tá? Quando eu coloco a panela de pressão para cozinhar feijão, qualquer coisa, o que acontece? Eu coloco energia, e quando eu coloco energia, né, está um sistema fechado, então elas começam a se agitar de forma caótica, então aquele vapor, aquela transformação de estado líquido para gasoso, recebe um aumento de energia, de calor, vamos dizer assim, então aquele estado gasoso entra numa temperatura crítica, vamos dizer assim, certo? Então, o máximo que ela pode atingir, então ali ela deixa o sistema muito mais, uma energia muito mais concentrada, que é o que acontece com o motor, certo? E aí eu tenho o trabalho que está sendo desenvolvido ali dentro, que é o cozimento do alimento, certo? Só que conforme está acontecendo esse aumento de temperatura, está acontecendo uma pressão nas paredes da panela, certo? E que se eu não tiver essa válvula de escape, certo? Ela explode igual aconteceu com o pneu, certo? Porque eu tenho um aumento de temperatura, eu tenho um aumento de pressão, porque essas partículas, elas começam a entrar em um movimento muito caótico, muito acelerado, só que o volume é constante, certo? Então, mas quando eu pego a latinha de refrigerante que está aqui, que ela foi aquecida, e coloco num sistema dentro daquele recipiente com água resfriada, naquele momento, daquela transferência, a minha pressão ela é constante. Então, quando eu coloco a latinha dentro daquele recipiente com água e acontece a mudança de volume e de temperatura, a minha pressão naquele instante ela é constante, a minha pressão. Tá? É a mesma coisa quando supostamente eu tiro a panela de pressão do fogo, certo? Coloco ela em cima da pia. O que vai acontecer? É claro que a gente sabe que ela vai resfriar, né? Nós sabemos disso, né? Então vai acontecer que ela não vai ter mais aquela fonte de energia e vai acabar resfriando, sabemos disso. Mas a pressão naquele instante passou a ser constante, porque eu não tenho mais uma agitação, apesar que eu tenho um ponto crítico e daquele ponto crítico não passa, tá certo? Mas seria mais ou menos essa ideia. Deu para entender mais ou menos, gente? Ou não? Ficou Sim. confuso? Professora, mas se a pressão varia, você falou que a pressão não varia, né? Não, mas é só em um pequeno instante, tá, Guilherme? É só um pequeno instante. Ah, Porque a partir do momento que você tira a panela de pressão do fogo, nessa fonte de calor, e você coloca na pia, a gente está pensando naquele instante daquele deslocamento, porque a partir do momento que entendi. você coloca na pia, é lógico que vai acontecer uma variação. E o volume continuou constante, mas porque ela vai É, resfriar. então, por isso que eu ia perguntar, se a pressão fosse fixa, o volume variaria, né? Sim, sim. Com certeza. Mas é só Não, naquele pequeno instante que eu disse. Por isso que eu falei para você, entendi. naquele pequeno instante, porque vai acontecer realmente. Se eu estou mais recebendo energia, certo? Então eu vou desacelerando, eu estou no processo de resfriamento. Então, se eu não estou mais recebendo energia, então eu estou começando a resfriar, e aí eu estou desacelerando. Se eu estou desacelerando, eu não estou mais com tanta pressão em cima do sistema. Então, essa é a ideia. Mas naquele instante, pequeno instante, acontece o deslocamento. Tá? Seria essa a ideia. Mas, claro, você está certíssimo que aí, no caso do resfriamento, o volume continuou o mesmo. Tá? Gente, é uma coisa muito surreal, né, isso, mas esse é o sistema do motor, tá vendo? Então, o motor, ele trabalha com esse sistema.
esse vapor esse vapor que se transforma em um gás a uma temperatura crítica, a gente está falando, eu já falei para vocês, a gente usa muita água porque é a substância mais comum, assim, no senso comum. Então, quando eu penso assim, senso comum, eu vou usar uma experiência usando, sei lá, nitrogênio ou hidrogênio, sei lá, mas poucas pessoas já tiveram contato com hidrogênio ou nitrogênio assim de forma de pegar, de conhecer, de estar junto ali, vamos dizer. Tá bom? Pessoal, e aí nós temos a nossa, então, equação geral dos gases, nós vamos fazer um exercício, mas antes, aqui nós temos o mol, né, que a gente já falou sobre o mol, que é a massa molar. Então, vocês perceberam uma coisa importante que eu quero falar para vocês? Eu sei que a aula está cansativa, já estou terminando, tá? Eu vou resolver só um exercício aqui, que eu não quero deixar vocês muito cansados. Mas olha só, gente, vocês perceberam que nesse momento aqui, a gente falou de volume, a gente falou de pressão, a gente falou de temperatura, mas nós não falamos de quantidade de massa da substância. Tá vendo? Ó? Nós não comentamos isso. Se a quantidade de massa altera, se um corpo. Mas, por exemplo, e essa transformação isotérmica, isobárica, isocórica, se fosse um corpo de 1 quilo, por exemplo, vamos supor assim, né? Ou, né, a gente sabe que 1 quilo é o produto entre a massa vezes a gravidade, né? Mas vamos pensar assim, vou pensar de forma de senso comum, tá, gente? Vamos pensar assim para a gente conseguir. Então tá bom. Então quer dizer que a minha irmã, vamos supor, eu peso 80, minha irmã pesa 90. Vou colocar mais peso para ela, porque eu sou mais magra, né? Então, eu sou magra. Então, vamos supor assim, será que essas transformações ocorrem com que vão ocorrer comigo em relação à minha quantidade de massa corporal, tal, com ela também é a mesma coisa? Ou se eu pegar 1 quilo de 1 grama de, sei lá, de hidrogênio com 2 gramas de hidrogênio, quer dizer que as transformações serão a mesma? Será que vai acontecer a mesma coisa? Então, eu quero que vocês observem o seguinte: a diferença da equação geral dos gases para a equação de Clapeyron, tá certo? Então, a equação de Clapeyron trabalha justamente, mas se estiver uma mudança da quantidade de massa de uma certa substância, como fica essas transformações desses gases? Como é que fica isso? E aí a gente tem a equação de Clapeyron, que na verdade é um cientista, Paul, certo? E ele fala: olha, eu não posso considerar só as 3 variáveis e não pensar na massa de um corpo, porque isso também influencia, certo? Aí nós temos a equação de Clapeyron, que ele fala: ó, beleza, então aqui nós temos, gente, ó, olha aqui, tá vendo? Nós temos a pressão, a gente tem o volume e a gente tem a temperatura, equação geral dos gases, certo? Mas isso tem que entrar em equilíbrio com o número N, que é o número de mols, certo? Que eu qualifico a quantidade de um gás usando, tá? A constante, tá? Do número de mols, lembrando que nós temos aqui 1 mol é 6,02 aproximadamente, tá, gente? Ó, vezes 10 elevado a 23, tá? Quantidade de átomos, vamos dizer assim. Ó, para vocês conseguirem, quando eu aprendi mol, alguns anos atrás, bem alguns anos atrás, eu não conseguia quantificar isso. Ficava pensando, como assim? Como que ele conseguiu fazer isso? Bom, na verdade, ele fez um experimento de compressão e ele pesou aqueles gases, aquelas partículas comprimidas, e ele fez uma comparação, tá? Eu não vou ficar falando sobre mol aqui, porque é química, tá bom, gente? Tá? Então, não vou ficar falando sobre isso. Mas só para vocês entenderem essa quantidade, essa constante de Avogadro, que a gente chama de constante de Avogadro, é como se eu tivesse, por exemplo, uma quantidade de carteiras iguais a essa dentro de uma sala. Tá? Ó, então, eu tenho essa quantidade de alunos, certo? E eu preciso dessa quantidade de carteiras. Beleza? Ó. Então, quer dizer que dentro de um sistema fechado, eu tenho essa quantidade de carteiras, que é a quantidade de alunos que eu tenho. Então, é uma quantidade bem
grande, vamos dizer assim. Mas ainda assim é um valor aproximado, tá bom? Mas é assim que eu consigo calcular a quantidade de massa, tá? De um gás dentro de um sistema fechado, tá? Então, qual é a massa? Qual é a quantidade de gás que tem dentro do sistema fechado? Então, essa constante é justamente o que eu chamo de constante de Avogadro. Gente, importantíssimo isso, hein? Tá? Muito importante. Vocês precisam saber disso, isso aí cobrado muito no Enem. Isso aqui também, então, quando vocês retornarem às aulas presenciais, ou conversa com o professor, para vocês estudarem a tabela periódica, gente, vocês trabalharem com a massa molar é aquela que está lá na tabela periódica, tá? A massa do material, então, ó, super importante, gente, isso aqui é habilidade básica da química, básica, tá? Então, é muito facinho, tá, gente? Então, você pega lá na tabela periódica a massa molar que tá lá, vamos supor que eu quero achar a quantidade de massa sei lá, 2 gramas de oxigênio com 3 gramas de hidrogênio. Então, aí essa é a quantidade de massa molar. Você vai lá na tabela periódica e pega, joga, certo? Tá bom? Então, aqui é o número de mol. Só que no nosso caso da física, existem alguns exercícios que ele pede para você achar o número de mols, que você tem que achar, mas são poucos, tá? Geralmente, ele trabalha. Pessoal, agora aqui, ó, eu quero chamar a atenção de vocês, esse R aqui em destaque. Então, essa daqui é a constante universal dos gases. É como se fosse o número de Avogadro, tá bom? É uma constante, certo? Então, essa constante, ela não muda, é uma constante que foi verificada, que foi calculada. Para você chegar nesse valor dessa constante, se usou cálculo diferencial, é um cálculo que a gente aprende na faculdade, que usa integral, que a gente integra esse processo da física para calcular essa constante. O fato é que você não precisa achar o R. O R é uma constante universal, tá? Se tiver agora a unidade de medida que vocês vão trabalhar. Uma coisa, gente, ó, quando eu uso a equação de Clapeyron, tá? Eu tenho que usar em unidade de Kelvin, tá bom? A temperatura tem que estar em unidade de Kelvin para a gente poder calcular, tá certo? E também, quando eu trabalho com as transformações ou com a equação geral dos gases, também eu tenho que transformar na unidade de Kelvin, tá bom? Então, a constante universal dos gases, se for, ele vai sempre falar para você no enunciado, tá? Eu vou fazendo esses com vocês aqui, e ele vai sempre fornecer para você e você vai saber qual é a unidade que você está. Ou vocês vão achar essa unidade em ATM por litro de mol por unidade Kelvin, são inversamente, pressão, P, certo? Ó, aqui massa, certo, gente? Tá? Aqui é quantidade de mol, porque aqui litros, tá? E aqui Kelvin, unidade Kelvin. Ou vocês vão encontrar assim, ó, Joule, lembrando que Joule, tá? Também eu posso expressar em caloria. Então, ó, uma caloria é igual a 4,18 joules. Unidade de trabalho, tá bom, gente? Ó. Beleza? Então, 8,31, tá? Unidade constante universal dos gases, tá bom? E aí você vai trabalhar com essas unidades aqui, mas se tiver aqui nunca, gente, ó, atenção, aqui nunca vai estar em unidade Celsius, hein? Tá bom? Aqui sempre a minha grandeza é Kelvin. Beleza? Gente, então, deixa eu fazer um exercício aqui, ó. Eu peguei essa usina aqui para mostrar para vocês o resultado do trabalho, né? Então, isso aqui é o vapor em alta pressão, aqui é um sistema que eu peguei de energia termoelétrica, né? Que é o que a gente, quando a gente está com algum problema em relação às chuvas, etc. Então, todo esse calor, esse movimento das turbinas é gerado pela primeira lei da termodinâmica, que provoca esse movimento. Então, o nosso trabalho está aqui. Mas depois eu vou voltar aqui, vou colocar um motor aqui para a gente comparar depois, tá?
Bom, então aqui trabalho. Nossa, gente, não vai dar para falar tudo. Já são 8h10. Vai ser muito pesado para vocês. Deixa eu pegar aqui um exercício. Ó, eu não sei se esse daqui. Vamos fazer esse exercício aqui. Eu quero que vocês, rapidinho, gente, para a gente terminar a aula. Ó. Vamos resolver esse exercício. Vou colocar exercício 1 aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha aqui nesse exercício. Quero saber, leia o exercício, eu quero saber de vocês se vocês conseguem começar ele. Vamos lá. Vou dar um minutinho para vocês lerem. E aí, pessoal? Conseguiram ler? Vocês estão comigo ainda? Estamos. Alguém Espera mais um pouquinho, professor. Alguém se assustou com o exercício? Ficaram assustados? Parece tudo que não é certo, difícil, professora. não, mas esse negócio de um monte de letra que tá confundindo um pouco. Mas é por isso que eu escolhi esse exercício. Esse exercício parece aquela típica manipulação, porque eu acho que você não vai encontrar valores, né? Isso Você só mesmo, não vai. vamos encontrar. Será que não dá para colocar em função tipo 3V para 1P? Não sei, Para entendeu? 1P, você pode. Bom, ele te deu em forma. A gente não pode desconsiderar, porque a grande dificuldade que a gente tem realmente, isso aí é natural, viu, gente? Você sempre quer trabalhar com números com quantidade que você conhece. Neste caso aqui, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, porque o professor Giba já falou nas aulas do Centro de Mídias. Então, ó, aqui nós temos um sistema. Eu quero que vocês observem o sentido da seta. Isso aqui é importante nesse sistema, tá? É importante. Olha só. Muito legal, gente, ó. Tá? Então, observem que aqui, eu comecei aqui, olha, e terminei aqui, tá vendo? Ó, então, o sistema está seguindo esse sentido, gente, ó. Tá vendo, ó? Aqui você tem volume A, é igual a pressão A. Observe que neste caso aqui, ele já fala para você, olha, que é uma transformação isotérmica, certo? E tem esse sistema. Então, essa curva aqui, ó, então é essa curva que nós estamos analisando. Olha só, gente, que legal. Se ele não tivesse falado para você, nesse caso aqui, ele falou, certo? Mas se ele não tivesse falado, você ia identificar que seria uma transformação isotérmica, porque aqui é uma curva, é uma isoterma, então é uma hipérbole, tá certo? Ó, porque se fosse as outras variações, seria uma função do primeiro grau, tá, gente? Ó, tá? Ó, uma função do primeiro grau. Beleza? Ó, tá? Outra coisa também, eu quero que vocês observem aqui, ó, que eu tenho, ó, aqui é o trabalho, tá? O trabalho, gente, é o deslocamento, tá? Então eu tenho uma válvula, certo? Ó, tô aplicando aqui, ó, um trabalho, tá vendo? Ó, o que eu falei para vocês? Peguei o prato, fui até a sala, vou almoçar assistindo televisão, certo? Aconteceu uma força e aconteceu um deslocamento, certo? Esse deslocamento é o que eu chamo de trabalho, tá? Nesse caso aqui, o gás, ele precisa estar em um recipiente, porque senão eu não consigo determinar esse trabalho, tá certo? Ó, então, se acontece, então eu trabalho com volume, tá certo? Ó, com volume.
certo? Ó, com volume. O gás, a gente considera o deslocamento, a variação desse volume. Anota aí, gente, isso daí é extremamente importante. Então, quando eu falo de um trabalho, de um gás, eu considero só duas transformações, como existe trabalho, a isotérmica ou a isobárica, tá certo? Ó, porque se o volume é constante, não aconteceu o trabalho. Tá bom, gente? Ó, observem que o meu desenho que eu coloquei aqui tá um pouquinho, ó. Aqui é isotérmica, ó, que é o mesmo sistema que nós temos ali, ó. Então, gente, nós calculamos isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é o meu trabalho realizado, ó. Beleza? Ó, tá? E aqui nós temos a isobárica, tá certo? Ó, porque é a pressão, certo? Ó, tá? Quando o volume for constante, quer dizer aqui, deixa eu ver qual que é aqui, sim, sim, é isso mesmo, tá? Quando o volume for constante, não tem trabalho, tá bom? Então, são os dois sistemas que a gente trabalha. Eu vou voltar só um pouquinho aqui, ó, isotérmica, isobárica, tá certo? Ó, se eu tiver a transformação isocórica ou isovolumétrica, o meu volume ele é constante. Se meu volume é constante, então quer dizer que não houve deslocamento do, do sistema, então quer dizer que não houve trabalho. Nesse caso, não houve trabalho, então quer dizer que naquele instante o meu trabalho é zero, tá bom? Pessoal, então deixa eu ver aqui. Então eu coloquei essa imagem aqui para vocês, tá vendo? Ó, eu quero que vocês observem que é porque quando eu acho assim, quando o professor ele coloca, isso aqui é o trabalho, então é a área, mas como assim área, gente? Não estou entendendo isso, certo? Na verdade, é esse deslocamento aqui, tá vendo, gente? Aqui eu tenho o volume, ó. Tá vendo? Ó. Certo? Então é esse deslocamento que nós estamos considerando Foi o como que ele ficou trabalho. falando. Foi o que ele ficou falando do negócio da seringa lá, né? Esqueci o nome. Isso mesmo, tá? Foi o que ele falou, olha, então a gente tem que tomar muito cuidado com as observações, porque como é um gás, então esse gás ele não tem volume próprio, certo? Ele não tem uma forma definida. Então ele precisa de um recipiente, ele precisa ter um sistema fechado, porque senão ele não consegue toda aquela energia. Gente, um gás, ele transforma toda aquela energia interna em um movimento muito intenso. Ele consegue, ó, pegar uma bobina, por exemplo, e transformar isso em um giro cíclico, né, que a gente chama, muito intenso, gente. É uma coisa muito louca, assim, de pensar, entendeu? Então, assim, quando ele chega a essa temperatura crítica, que ele chega a essa mudança, e aí você vai aquecendo, e esse sistema ele vai adquirindo energia de um sistema, e você vai colocando mais partículas naquele sistema, então a agitação começa a ser muito mais acelerada, porque eu tenho muito mais massa, que é o que a equação de Clapeyron ele fala. Se tem uma variação de massa, então quer dizer que esse sistema ela vai ter uma mudança. Tá certo? Então, esse deslocamento aqui, gente, que é o trabalho realizado, que vai causar o movimento, tá? É isso. Ó. Aqui eu coloquei para vocês as unidades de medidas, mas eu vou voltar com essas unidades, tá vendo? Então, aqui eu tenho calor, mas vamos fazer o nosso exercício, tá? Ó, aqui nós temos a energia e o sistema está fechado aqui, tá, gente? Ó, sistema fechado. Então, deixa eu ver aqui, tá, beleza. Então, olha, vamos lá. Então, ele fala para você. Então, quando ele fala do trabalho, então, que até o professor Giba fez a continha lá, ele mostrou, acho que foi até um gráfico como esse daqui, se eu, se eu me lembro. Então, o nosso trabalho é nesse sistema aqui. Então, percebam o sentido da seta. Ele é extremamente importante, porque aqui mostra que eu tenho, tá? Os meus quantidade inicial, quantidade final e etc. Tá bom, gente? Ó, tá? Então, aqui, quantidade inicial, aqui final, ou no meu sistema, onde que eu começo? Eu começo aqui e vou variando, tá certo? Ó, então, é isso que nós vamos verificar agora. Então, beleza. Então, vamos lá. Considera a transformação ABC sofrida por uma certa quantidade de gás, que se comporta como um gás ideal, certo? Ó, representado pelo gráfico pressão versus volume, tá certo? Ó, pressão versus volume. A transformação AB é isotérmica, então quer dizer que neste caso aqui minha temperatura está constante,
certo? São conhecidas a pressão PA e o volume, certo? A pressão chamada de PA, então o ponto está aqui, gente, é o meu PA, certo? E o meu volume é VA, que está aqui, certo? Então aqui eu tenho o ponto, tá bom? Se eu fosse perguntar para vocês quais são as coordenadas desse ponto, então VA e PA aqui, tá certo, gente? Ó. E as coordenadas do ponto B, isso aqui é bacana, ó. Tá vendo? Aqui, bom, aqui eu não sei qual que é a pressão. Ó, vou colocar aqui, ó, pressão B, tá vendo do ponto B? Ó, eu não sei qual que é. Não sei. Então, mas eu sei que essa pressão aqui está com 3 vezes o volume de A, tá? Aqui são 2 sistemas, tá bom, gente? Ó. Então, aqui vai ficar. Vou colocar aqui, tá? Beleza? Ó. Então, quando eu penso no volume, o volume de B. O volume de B, ele está dizendo para você que é 3 vezes o volume do recipiente A, por exemplo. Certo? Ó. Até aqui, gente, deu para entender a interpretação do gráfico? Ó, e aí eu tenho um sistema fechado. Esse sistema aqui, gente, é um sistema fechado, por isso que eu tenho essa figura aqui, ó. Vamos pensar na panela de pressão, tá bom? Ó, tá? Então é um sistema fechado. Ok, então tá. É do gás no estado A e o volume, né, 3 vezes o do estado do gás B. Determine em função desses dados a pressão de B do gás no estado B, certo? Ó. Então, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Equação, ó, questão A, coloca aí, ó. A questão A, nós vamos usar a equação geral dos gases, certo? Bom, a equação geral dos gases, então eu tenho 2 pontos, certo? Ó, o ponto A e o ponto B. Eu vou colocar aqui, ó. Então, é piviti povotó. Ó, piviti povotó, que é pressão, ó, lembre-se, pressão vezes volume, ó, pressão e volume são diretamente proporcional. E esse produto, ele é inversamente proporcional à temperatura, tá bom, gente? Ó, de novo, ó, pressão vezes volume. Se eu aumento a pressão, aumento o volume. Se eu tiro a pressão, diminui o volume. Porque a pressão é justamente, ó, a pressão, estou agitando em um sistema fechado, tô tendo, a temperatura está aumentando, certo? Ou uma fonte de calor, então a pressão, se aumentou o volume, está aumentando a pressão também, certo? Ó, então é diretamente proporcional, certo? Então eu faço pressão A vezes o volume A dividido pela temperatura A, certo? Ó, igual a pressão B vezes volume B dividido pela temperatura B. Então, eu tenho um sistema, certo? Eu tenho 2 pontos com volumes diferentes aqui, tá certo? Pergunto, pessoal, de cara, quem que é a minha temperatura no sistema determinado pelo ponto A, gente? Quem que é? Como assim? Qual que é a Não entendi a pergunta. temperatura? Aqui, quem é a temperatura? Ele me deu a temperatura? Não, mas é fixa. E isso, gente, ó, ela é fixa. Então, quer dizer que eu posso simplificar, tá bom? Eu posso Você não simplificar. precisa. E isso eu não Você preciso, é não... como se fosse um, tá? Ó, é isotérmica. Ah, mas professora, mas não tem a temperatura do meio? Tem a temperatura do meio. Não existe troca de calor e aí aumenta. Sim, existe, gente. Existe a temperatura do meio, existe troca de calor, existe tudo isso. Mas nós estamos numa temperatura constante, então nós estamos num sistema, uma transformação isotérmica. É por isso que eu preciso saber as transformações para saber. Então não tem nem discussão aqui. Então, aqui, olha, é como se fosse 1 em 1, ou 2 e 2, não importa. Tá? Agora eu quero saber de vocês, o que eu preciso achar aqui? O que ele está pedindo para você? A pressão de B, que é quem eu não tenho aqui, tá vendo, gente? Ó.
certo? Mas eu sei o quê? Olha, então aqui simplificou, certo? Ó. Então, pergunto, neste caso aqui, gente, ó, VB, quem que é VB aqui, ó? Quem que é VB, ó? VB é 3 vezes o volume de VA, tá vendo, ó? Olha aqui, 3 vezes. Então, aonde tiver VB, eu tenho o quê, ó? Eu tenho um sistema fechado que eu chamei de B, mas a quantidade de volume que existe lá é 3 vezes maior do que o volume que está no recipiente A, certo? Ó, então, para eu encher o recipiente B, eu preciso de 3 volumes iguais ao recipiente A. Então, jogo lá, beleza? Ó, então, é só substituir, gente, olha só. Tá? Então, aqui, olha, é o que eu quero achar, certo? Ó, isso daqui é 3 vezes A, certo? Aí virou uma equaçãozinha do primeiro grau, tá, gente? Ó, se vocês quiserem, podem passar todo mundo já dividindo, não vai causar nenhum dano ao seu processo de cálculo. O professor Armando não vai brigar com vocês, tá bom, gente? Olha, não vai brigar, tá? Não fica assim achando que ele vai brigar, porque não. Eu posso carregar tudo de uma vez sem sofrer, tá? Aí, ó, tá vendo, ó? Então, quer dizer que a nossa pressão, olha só, a pressão do sistema B é 1/3 da pressão do sistema A, tá vendo? Então, existe o volume maior, pressão menor, tá vendo? Isso quer dizer, gente, que o trabalho realizado aqui é um trabalho negativo. Dá para acreditar nisso, gente? Dá para acreditar? Porque você fala assim, nossa, mas espera aí, como assim maior volume, menor pressão? É porque o trabalho, ele vai ser um trabalho negativo, por isso. Tá? Senhora, eu tava Pessoal, percebendo ali rapidinho. Tipo pode assim, se a falar. gente pegar, vamos supor, o ponto de encontro de PB e VA e Certo. o ponto B, entendeu? Ali você pode se confundir com, tipo assim, volume final e inicial, dependendo da onde a seta tá apontando, não é? Sim, Deu é para por isso que entender? sim, deu. É por isso que nós vamos fazer, ó, a B, tá certo? Ó, eu quero que vocês, eu vou fazer a B aqui. A gente, essa aula tá tão grande, né, pessoal? Puxa vida, hein? Mas é tão legal estudar física, vocês não acham? Eu acho tão legal física. Também gosto de matemática, hein, gente? Amo matemática, hein? Na verdade, eu gosto de física porque a física ela depende da matemática, hein? Ó, variável dependente, hein, gente? A física depende da matemática para ser provada. Não, mas na verdade o começo de tudo, gente, foi a física em ciências. Mas tá bom, gente, ó. Então, vamos falar agora do trabalho. Então, o trabalho, para eu calcular a intensidade desse trabalho, então, esse trabalho aqui, ó, eu chamo de W. Tá? Eu vou voltar um pouquinho o sistema, só para a gente verificar aqui, olha. Tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Nós temos 2 tipos, ó. Então, aqui já é a primeira lei da termodinâmica, tá bom, gente? Ó, tá vendo como se mistura tudo? Olha, então eu preciso, isso porque nós não trabalhamos ainda com a equação de Clapeyron, mas eu separei um exercício para a gente fazer, não vou fazer nessa aula, senão a gente vai até, sei lá, que horas aqui, ó. Mas olha só, então, acontece que na primeira lei da termodinâmica, então, primeira lei da termodinâmica trabalha com a conservação de energia. Ponto. Conservação de energia. Mas você pode ter um sistema que você troca, né? Então, energia que sai do sistema, certo? Provocando, e tem a energia que entra no sistema. Tá certo? Ó, sabe o que é engraçado? Engraçado, quando você tem essa energia que sai do sistema, você tem um trabalho maior do que zero. Seria essa a ideia. Depois a gente vai discutir um pouquinho esse conceito, tá bom? Mas seria isso. Então, se eu tenho uma energia que entra no meu sistema, o meu trabalho vai ser menor do que zero. Então, existe uma expansão, certo? Ó, uma expansão, por isso que aqui é maior, ó, houve uma expansão, um deslocamento, tá vendo? Olha. Então, quando acontece uma expansão, né, no caso, então, eu estava nesse ponto aqui,
houve, né, um excesso, uma energia externa, né, e aí aconteceu uma expansão. Se aconteceu uma expansão, então o trabalho realizado desse sistema vai ser um trabalho positivo, tá? Agora houve uma compressão. Então pensa que você está ali pegando uma massa, né? Uma coisa que a gente não faz mais, mas deixa eu pensar, tá torcendo roupa, pegando uma que a gente também, né? Graças a Deus tem máquina de lavar, né, gente? Então, ó, certo? Então você tá ali, ó, ou uma massa de bolo que você tá lá assim, ó, batendo de pão, sei lá, também nunca amassei, mas ó, você tá lá, ó. Então está tendo uma compressão, vamos dizer assim, certo? Porque para você entender do gás fica mais. Então seria isso. Isso quer dizer que o seu trabalho é um trabalho oposto. Você está comprimindo, não expandindo. Então, neste caso, a energia entra no sistema. Nós estamos falando de gases, tá bom, gente? Então é isso. Bom, então marque isso daí, que isso aí é importante também, são conceitos. Lembre-se que o Enem, 60% do Enem, ele é conceito, tá? Então, eu preciso saber. Então, o nosso trabalho, eu vou voltar para esse sistema aqui, olha. Então, o nosso trabalho é justamente, gente, essa área que está aqui, ó, certo? Que eu vou calcular. Então, quando eu penso nessa expansão desse sistema, então aconteceu um trabalho, certo? Gente, ó, deixa eu apagar aqui, só para mostrar para vocês aqui, olha. Ó, tá vendo esse N aqui, ó? É o número, tá bom? É numericamente, tá? Aproximadamente o número que vai dar esse trabalho aqui, tá? Que é, tá assim, ó. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha. Que pode aparecer em alguns livros, e eu também não me recordo se o professor Giba falou isso, mas isso daqui, tá? Então, aqui é um número aproximado, tá bom? Mas é valor numérico. Então, ó, quer dizer que o meu trabalho é essa área que foi deslocado, certo? Tá bom? Olha, então eu tenho a pressão, ó, observem o gráfico, gente, ó, volume, certo? Então aconteceu o que aqui, gente? Por que aconteceu esse trabalho aqui? Porque houve uma expansão do volume, certo? Então tem que ter variação do volume, senão não acontece o trabalho, tá bom, gente? Ó, isso é extremamente importante, beleza? Tá? Então, volume versus a pressão. Então, pressão é a minha altura, ó. Como que eu calculo, ó? Gente, área. Vamos falar um pouquinho, ó, área. Área de um retângulo, por exemplo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Não é a base? Não é a base vezes a altura, gente? Não é isso? Não é isso? Na física, Sim. para calcular o trabalho, isso, ó, para calcular o trabalho, eu calculo também a área, tá bom? Beleza, gente? Ó, anota aí, hein? Ó, certo? Só que neste caso aqui, o meu trabalho vai ser, ó. Então, a minha base, gente, é delta V, que é a variação do volume, certo? Ó, variação do volume. E a minha altura é a pressão, que é esse eixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza, gente? Ó, tá? Então, olha, quer dizer que a minha base é a variação do volume, tá? É isso daqui. O senhor tem que calcular achar a fórmula do volume do cilindro? Não precisa, tá bom? Calma, calma, não precisa, tá? Quando eu falar variação aqui do eixo, já está feito esse cálculo. Já vou pegar o volume final menos o inicial, tá bom? Beleza? Ó. Então, delta V é a base e a altura é a pressão. Tá? Tudo bem? Anotaram aí, gente? Importante isso daí, ó. Faz essa associação, gente, ó. Vai ficar super fácil. Vocês não dormiram, não, né, pessoal? Hã? Não, Não? Tá cansativa a aula, tá, né, gente? não, Hã? Pode falar a verdade, eu entendo, tá bom? não tá não. Tá um Então tá pouquinho bom. sim, eu tô morrendo de sono. Tá, É, não, Tá tudo um bom. bem. pouco é mesmo. Não, um pouco questão horário, mas tamo aí, tamo aí. É. É, porque eu tô pegando, porque ele foi pegando muito nos pedacinhos. Eu assisti todas as aulas. Fiz uma maratona de Giba e Fábio. Gente, aquele Giba é muito fora da casinha, né, gente? Engraçado ele, né? Ele não Ele é termina as palavras. doidão. Vocês perceberam que ele não termina as palavras? Tipo,
ele vai falar assim, oi, gente, aí tal ele, oi, meus alunos, não sei o que lá, ele não termina É as que ele tem a palavras. língua presa, né? Mas eu acho ele muito legal. Imagina, eu queria ter uma aula com ele para ver como é que é, mas enfim, mas eu acho ele bacana. Eu gosto de gente assim. Eu não sou assim, não, eu sou muito séria. Mas tá bom, então vamos lá, gente. Tô terminando, tá? Tá bom? Ó. Então aqui, olha, ele pede para você calcular o trabalho T realizado pelo gás na transformação BC. Então eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Então nós temos aqui, ó. Vou mostrar BC para terminar aqui a aula. Então, na verdade, ó, nós estamos terminando praticamente aqui toda. Só falta falar um pouquinho. Então, isso aqui foi o que o Giba e o Fábio explicaram durante o mês de julho, na verdade. Então, quando ele falar BC, gente, ele está falando aqui, ó. Tá, ó. BC, tá vendo? Ó. Agora, o Guilherme falou da seta, certo? Ó, então, nós temos a variação do volume. A variação do volume vai ser final menos inicial, certo? Ó, agora eu quero falar para vocês o seguinte. Então, o trabalho, gente, é super fácil, ó, tá vendo? Então, pensa assim, ó. Então, uma coisa para ficar bem assim na cabecinha de vocês. Pensa no trabalho. Então, eu peguei um copo, peguei um prato e carreguei até a sala. Nós estamos calculando esse deslocamento, tá? Esse trabalho que eu estou realizando para deslocar, tá? Para deslocar esse prato e esse copo, tá certo? Pensa assim que fica mais fácil, tá? Neste momento é que quando eu penso assim, não tem a variação do volume, né? Mas, enfim, mas é uma forma de vocês entenderem o trabalho, tá bom? Só que neste caso aqui tem a variação do volume porque é um gás, tá? Agora, ó, observem bem a setinha, gente. Então, o que vocês precisam saber, equação geral dos gases, equação de Clapeyron, que nós vamos fazer depois na próxima aula, um exercício, ó. Pergunto, qual que é o meu volume final e qual que é o meu volume inicial olhando o sistema e a setinha, gente? Inicial é 3V e final é VA. Isso mesmo, ó. Tá vendo o sentido da seta, ó? Então, o sentido da seta mostra qual é o movimento, para onde está indo o meu movimento, tá vendo, ó? Então, ele tá assim, ó, no sentido horário, vamos dizer assim. Ele pode estar assim, ó, no sentido anti-horário, tá bom? Olha, só que ele está no sentido horário. Beleza? Ó. Então, o sistema ele vai mostrar, então as setas são extremamente importantes para eu saber qual é o sentido. Então, neste caso aqui, eu vou calcular o trabalho, então o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, certo? Ó, a minha pressão aqui, neste caso, nós descobrimos, ó, aqui é a pressão de B, tá bom, gente? Ó, vezes a variação, que então aqui, olha, final é o volume de A e a inicial é o volume de B. Tá? Então, a pressão de B é 1/3 da pressão de A. Tá? Volume A, eu tenho aqui, né, que é VA, né? E o VB é 3 vezes, ó. Tá? E aqui é VA. Então, aqui o nosso trabalho, gente, olha que legal. Esse exercício aqui, gente, caiu na Unesp, tá bom? Tá vendo? Quem disse que não dá para fazer? Ai, deixa eu apagar esse 3 aqui, ficou parecendo um 8. Então, peraí, aqui 3. Tá? Estão anotando aí, gente, ó. Porque eu vou demorar um pouco para subir essa aula. Essa aula vai ser difícil. Opa, aqui tá certo. Bom, então aqui ficou. Então o trabalho vai ser menos 2 vezes VA vezes pressão A dividido por 3. Tá certo? Acabou, gente. É isso aqui. Tá? Então, fica tudo em função. Então, percebam que ele também fala aqui, em determinado momento,
que é para você achar em função de. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, função, gente, estudo das funções, ó, função desses dados, tá vendo? Ó, em função. Então, ele não quer uma única. Então, o trabalho está em função do volume A e da pressão A. Tá vendo? Olha. Beleza? Pessoal, então é isso. Anotaram aí? Tá? O próximo exercício eu não vou fazer na próxima aula, tá bom? Ele envolve, ó, envolve a variação da pressão, a variação da temperatura, a variação da energia interna e a quantidade de calor trocado com o meio. Então, eu tenho aqui mol, tá vendo? Ó, apareceu, gente, apareceu mol, eu tenho que usar a equação de Clapeyron, tá bom? Tenho que usar. Apareceu, ó. Então, a gente tem que usar a pressão em Pascal também, unidade Pascal, que é a mesma coisa, depois a gente vai falar sobre isso. Pessoal, então é isso, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Aqui também dá para eu ir até o final. Eu separei umas coisinhas aqui, mas tudo bem. Manter. Interromper. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pessoal, então, muito bacana. Gente, aí ficou firme e forte aí. Isso aí mostra que, ó, vocês são top, hein, gente? Porque o conhecimento, ele é, tá? Realmente não é fácil. Tá bom? Foi um prazer aí estar com vocês. Eu vou colocar, então, a lista lá, o link lá no blog, mas eu vou colocar daqui um tempinho, tá, gente? Eu vou fazer primeiro, vou montar o que eu comentei aqui, vou jogar a aula lá primeiro, vou fazer primeiro o download da aula, até subir para o YouTube, como ela ficou um pouquinho grande, né, gente? Tá? Então, acho que vai demorar um pouquinho. Mas aí, quem está sem nota, que não fez nada, que vai fazer essa lista, vai ficar com 5 de média, tá?